Olá de novo. Vamos agora criar um template para as nossas aulas. Eu posso fazê-lo quer nas aulas, quer diretamente a partir de uma das turmas. Portanto, quando eu faço o Open para criar a aula, há um conjunto de elementos relativamente à aula que eu devo ou que eu tenho que preciso definir. Então, eu posso criar um template para isso. Vamos lhe chamar, normalmente os templates nova aula, ok? E a menos, imaginem que eu tinha um template para o básico, um template para o profissional, um template para o secundário, então podia dizer nova aula do básico, nova aula do profissional, nova aula do secundário, e portanto ou nova aula prática, nova aula teórica, nova aula de visita de estudo, nova aula laboratorial, nova aula, aquilo que eu entendesse e aquilo que são as diversas, para ter estruturados os diversos elementos que eu preciso para cada tipo de aula. Eu vou aqui considerar, a título de exemplo, só uma nova aula, ok? Uma nova aula e vou agora definir quais são os elementos que eu vou querer considerar na aula. E o primeiro elemento que eu vou querer utilizar são as tarefas. No fundo, eu vou querer aqui enumerar quais são as tarefas que eu tenho a fazer para a minha aula. E essas tarefas estarão associadas a um elemento to-do, ok? To-do list. Então, eu vou ter aqui um elemento de tarefas, vou fazer o turn-into deste elemento de tarefas para um calute e vou associar o to-do list a este calute. Tarefas e, portanto, as tarefas vamos definir, ver se temos aqui algum task, algum elemento, to-do, action. Isto não está fácil aqui encontrar um elemento, mas vamos considerar este. Vamos usar este aqui das tarefas que nós queremos fazer. Vamos utilizar aqui um background blue para as minhas tarefas, ok? Além das tarefas, portanto, e aqui eu vou pretender enumerar quais são as tarefas que eu ainda tenho que fazer para a minha aula. Vamos considerar aqui um segundo bloco, também com o calute, ok? Faço diretamente assim, que lhe vou chamar atividades, ok? E estas atividades vão ter um list, bullet list, vou passá-lo para ali, ok? Aqui para dentro das minhas atividades, e vamos dizer que as atividades vão ser a vermelho, ok? E posso agora pegar nas atividades e colocar aqui lado a lado com as tarefas. Portanto, tenho tarefas de um lado, tenho atividades do outro, ok? E agora vamos ver os elementos seguintes. Se já fez aqui a geneira. Duplicate. Copiar para aqui. E vamos fazer aqui um turn into bullet list, ok. Bom, a seguir vamos colocar um quote e vou colocar objetivos. Objetivos da aula, por exemplo, ok. Vamos aqui os objetivos, cor, vamos defini-los a verde, ok. Objetivos, o que é que vamos ter mais? Vou até duplicar este elemento, duplicate, conteúdos, até posso fazer já a inclusão do list, ora, list, bullet
bullet list, não é numbered list, turn into bullet list, duplicate já, ok, vamos passar este para ali, vamos passar este para aqui, e agora selecionamos, duplicamos já, estratégias, ok, duplicamos, recursos, ok, duplicamos e avaliação. Ok, isto é só um mero exemplo, portanto podia agora ajustar aqui as cores que quisesse, mas no fundo, imaginem que estes são os elementos que eu quero considerar genericamente para cada uma das minhas aulas. Gravei um template, chamei-lhe um template nova aula, certo? Faço black, e então cada vez que eu criar uma nova aula, certo? Cada vez que eu criar uma nova aula, tenho sempre a possibilidade de aplicar o template e já tenho todos os elementos que normalmente utilizo e agora basta-me dizer o que é que eu tenho para fazer. Fazer ficha de trabalho. Ok. Fazer fazer Padlet, por exemplo, e assim sucessivamente. Quais são as atividades? Enumerar as atividades e assim sucessivamente para cada uma das aulas. Mas sempre que eu vou criar uma nova aula, ok? Imaginem que eu agora vou criar a aula 2, certo? A aula 2 será no dia 8, ok? E será objetivos, ou seja, ok? Portanto, eu agora quando fizer open, certo? Para esta aula eu não preciso do meu template. Imagine, não preciso de incluir todos aqueles elementos. Então posso começar uma empty page e colocar só exatamente as notas que eu quero colocar para esta aula. Mas se eu quiser usar a minha estrutura, então aplico novo template e agora preencho os itens que entender relativamente a esta situação. Portanto, os templates têm esta funcionalidade de poderem ser aplicados em cada momento. Ok? Como viram, aqui de uma forma muito simples, temos aqui um processo que nos permite armazenar o conjunto de planos relativas àquilo que são as nossas atividades. E a vantagem é que estes planos, estando armazenados digitalmente, eles podemos recorrer a eles a qualquer momento, podemos utilizá-los sempre que queiramos e podemos consultar do ano anterior, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, porque eles ficarão sempre disponibilizados.